A entropia topológica foi definida bem mais tarde do que a entropia que a gente tem vindo a chamar de entropia. Por vezes, quando você quer distinguir entre as duas, ele chama a outra de entropia métrica, que não é um bom nome, porque entropia métrica sugere espaço métrico, e não é isso. É métrica no sentido de medida. Então, eu prefiro chamar a primeira de entropia e essa aqui de entropia topológica. Ela foi introduzida por 3 pesquisadores da IBM, do Watson Research Center, da IBM em Nova York, como uma versão topológica da noção de entropia. Tá? Suponha que você tem M, um espaço topológico, F, uma transformação que você vai supor contínua. E a ideia, a proposta deles é introduzir um número que meça o grau de complexidade da transformação, mas envolvendo só a estrutura topológica. Então, a primeira coisa que você faz, na definição de entropia, você conserva partições. Eles consideram coberturas, digamos, finitas, cobertura finita. E você define a entropia de uma cobertura como o número de elementos da cobertura. A ideia é que quanto mais elementos a cobertura tem, mais rica ela é. Não tem muito mais que você possa fazer. Você não tem área, não tem medida, não tem... Você define o N como o iterado a soma dos iterados de U onde a definição aqui é a mesma, tá? A soma de duas coberturas é formada pelas interseções. Eu vou escrever direto aqui, né? É o conjunto U0 interseção F-1 de U1 interseção F-N mais 1 de UN, onde esses UJ são elementos de U. Eu não tenho certeza se eu preciso aqui, creio que sim, compacto. E quando eu falo de cobertura, eu quero dizer cobertura aberta. Aí você define a entropia de F relativamente à cobertura U como limite 1 sobre N entropia de UN, ou seja, limite 1 sobre N. Desculpem, aqui eu, como eu faço com frequência, eu esqueci logaritmo. O logaritmo do cardinal de UN. Você tem razão, Maurício. N de U, onde N de U é o mínimo cardinal
é o mínimo cardinal de U', tal que U' contido em U é uma cobertura de M. O menor cardinal de subcobertura. Você pode estar pegando uma cobertura que tem redundância, tem elementos desnecessários, você retira todos os elementos desnecessários, fica só com o mínimo, isso aí você chama de N de U, e a entropia é o logaritmo desse. E finalmente a entropia de F é o sup das entropias de FU, o sup tomando sobre todas as coberturas. Eu considerei cobertura finita, mas é claro que não precisa, né? Porque dada uma cobertura qualquer, por compacidade, você tem uma subcobertura finita, você acaba tomando o mínimo sobre conjuntos finitos, né? Coisas finitas. Oi? Exemplo. Considere um deslocamento, por exemplo, que a cada seu deslocamento, né? No caso de deslocamentos, existe uma escolha canônica para a cobertura. É só uma palavra sobre motivação. A principal motivação aqui da definição, do porquê que definimos desse jeito, foi vamos imitar a definição de entropia usando as ferramentas que você tem. Tá? É isso. Você vê, a analogia formal é grande. No caso do deslocamento, você tem uma escolha canônica de cobertura, que é, de fato, uma partição cujos elementos são abertos, são cilindros. Nesse caso, é óbvio que o N é formado pelos cilindros e como nesse caso é uma partição, é muito fácil entender que não tem nada supérfluo, tá? Portanto, N de UN é igual ao cardinal de UN, que é 10 elevado a N, e, portanto, a entropia de F relativamente a U é log de D. Então, tal como no caso da entropia anterior, nós enfrentamos imediatamente um problema de calcular o supremo. Tá? Ou seja, nós precisamos de um teorema de Kolmogorov-Sinai para a entropia topológica também, e ele existe. Proposição. Se U é tal que é cobertura geradora, da topologia de M, então H
F, U é igual a F. O que significa ser cobertura geradora? Significa que a união dos UNs gera a topologia. A menor topologia que contém essa família de abertos é a topologia do M, que é o caso aqui nesse exemplo. Essa é uma boa pergunta. O que mede a entropia topológica? Não é transparente, né? Não é nada transparente o que está sendo dito aqui. De certa forma, você está contando quantos itinerários existem relativamente à cobertura, né? É algo desse tipo. Mas é verdade que essa definição não é muito transparente. Então, eu vou, em seguida, dar duas outras definições. Para fazer? Não, eu coloquei hipótese de compacto. Tem dificuldade, sim. No texto eu entrei um pouquinho, no livro entramos um pouquinho nessa questão, mas sem muita tentativa sem tentar ser completo. Mas a definição de entropia para espaços não compactos é mais sutil e veio depois, tá? Mesmo que você suponha finito, a compacidade não é usada só por isso, não. O Bowen e o Dinaburg deram uma definição de entropia que funciona para subconjuntos, isso está feito no livro, para subconjuntos de um espaço métrico compacto, mas ainda usando o fato de que existe um compacto por fora. Posteriormente, o Bowen deu uma definição de entropia que generaliza essa entropia topológica para espaços não compactos, para espaços métricos não compactos. No entanto, é uma definição bastante diferente. Você prova que, no caso compacto, coincide com essa. Mas a extensão é bem diferente. É mais parecida com a noção de dimensão de Hausdorff, dimensão fractal, do que com a definição da entropia métrica. Mas então, aproveitando a pergunta do Gerardo, o que mede isso aqui? Então, é isso que eu vou... Eu esqueci do nome do pessoal da IBM, eu só lembro do primeiro, que é Adler, e eu esqueci o nome dos outros dois. Eu lembro do Adler porque eu conheci pessoalmente, e Roy Adler. Mas eram os três na época da IBM. De maneira independente, Bowen e Dinaburg propuseram duas outras definições de entropia que coincidem com essas aqui. Agora eu vou supor que M é um espaço métrico, ou seja, tem uma pequena restrição no âmbito da definição, espaço métrico compacto, mas você ganha em transparência. Aí você considera o seguinte: dado epsilon, dados n e epsilon, eu vou dizer que um subconjunto de M é n epsilon separado N epsilon separado. Primeiro, em palavras, o que significa? Vocês têm um espaço métrico aqui,
tem um certo conjunto de pontos Pensem no E como sendo um conjunto finito, porque ele vai ser automaticamente finito na definição. E eu vou dizer que ele é separado, n epsilon separado, primeiro caso n igual a 1. O que significa um epsilon separado? Significa que a distância mínima entre os pontos é maior ou igual que epsilon. Eles estão a distância entre eles maior que epsilon. O que é 2 epsilon separado? Significa que, dados dois pontos quaisquer, ou eles estão a distância maior que epsilon, ou as imagens estão. Tá? Então, isso aqui, por palavra, significa que, dados quaisquer x e y em E, se a distância do FI de x ao FI de y for menor que epsilon para todo o i entre 1 e entre 0 e n menos 1, então é porque o x é igual ao y. Tá certo? Ou seja, dizer que um conjunto é n epsilon separado é, se você tiver um observador, uma máquina para observar o sistema, e essa máquina tiver precisão epsilon, um microscópio que consegue separar pontos à distância epsilon, e você se der n experimentos, n iterações, você consegue, com essa máquina, distinguir todos os pontos do conjunto E. Não? Em outras palavras, ainda, vou dizer a mesma coisa, os pontos do E são todos epsilon distintos. As trajetórias de comprimento n são epsilon distintas. Tá? É isso que significa dizer que o conjunto é n epsilon separado. Vamos chamar S, F, N, epsilon ao mínimo dos cardinais dos conjuntos N epsilon separados. Ou seja, o máximo, não o mínimo, o máximo então, o que esse número significa? É quantas órbitas de comprimento, quantas trajetórias de comprimento n o sistema tem, a menos com precisão epsilon. Quando o n cresce, como é que vocês esperam que se comporte esse número? Por exemplo, no deslocamento. Vai crescer. Quanto mais n, mais oportunidades você tem para distinguir as trajetórias, mais experimentos você tem. Mas vai crescer como? O que você espera que seja? Que tipo de crescimento? Polinomial, exponencial? Um exemplo aqui, para ajudar. Um dos nossos exemplos favoritos. Expansão decimal. Tá? Vocês estão analisando
números e estão analisando com uma máquina que tem uma precisão baixíssima. Ela só consegue distinguir números a menos de um décimo. Tá? E o experimento consiste em ir produzindo dígitos. Depois de N vezes, depois de N experimentos, quantos números vocês, no máximo, podem distinguir? 10 à potência N. Isso cresce exponencialmente. Tá certo? Então é isso que é natural. Você espera que esse número cresça exponencialmente com N. Não estou dizendo que acontece, mas em muitas situações vai acontecer. Então você dá um nome à taxa exponencial. Tá certo? Você chama de S, F, epsilon. Eu não disse, mas você prova, porque algumas coisas eu não quero repetir. Eu já apaguei. Quando eu defini HFU como limite de 1 sobre N de UN, eu não disse, deveria ter dito, esse limite existe. Existe por subaditividade, mesma razão do caso da entropia. Então esse limite existe também, de novo por subaditividade. Tá? E em seguida você define S de F como limite, quando o epsilon vai para zero, de S de F epsilon. Esse outro limite existe por uma razão muito mais elementar, por monotonia. Tá? Quanto menor é o epsilon, mais fácil, isso significa que você aumentou a precisão do seu microscópio. Tem mais órbitas que você consegue distinguir. Portanto, essa função aqui é uma função monótona de epsilon e, portanto, o limite existe. Pode ser infinito. Tá? Eu não disse em momento algum que essas coisas são finitas. Pode ser infinito. Então, Gerardo, pode ser complicado entender o que significa a entropia topológica, mas isso aqui é fácil de entender. É uma medida à medida que você vai iterando, quantas órbitas distintas você tem no seu sistema. Tá certo? Eu ainda não disse qual é a relação disso com a entropia. Vou deixar vocês em suspense aí durante mais 5 minutos. Dado um conjunto assim, é possível melhorar um pouco isso que eu fiz da seguinte forma. Vou trocar de cor porque eu vou só adequar isso aqui. Você pode considerar um subconjunto A, subconjunto de M, qualquer, não necessariamente compacto, é isso que eu falava há pouco, a definição, e considerar subconjuntos do A. E você diz que esse subconjunto é N epsilon separado, você vai ler isso aqui. Aí você pode definir S, F, N epsilon A como o máximo dos conjuntos N epsilon separados contidos em A. E aí você define, você acrescenta a variável A aqui, acrescenta aqui e acrescenta aqui. Então, você pode definir a entropia topológica de uma transformação dentro de um subconjunto do M dessa forma. O significado é o mesmo, é a taxa de crescimento do número de órbitas distintas que começam dentro do A. Tá certo? E você reserva
a expressão S de F para o caso em que você está tomando o A igual ao M. Bom, dizemos que um conjunto E contido em A é N epsilon gerador é uma noção dual dessa aqui. Se para todo A em A existe um X em E, tal que a distância do FI de A ao FI de X é menor que epsilon para algum I entre 0 e N menos 1. Quer dizer, peraí, deixa eu ver se é isso que eu quero dizer. Não, não é isso que eu quero dizer. Para todo. Ou seja, dado qualquer A, você pode encontrar um elemento do conjunto E que acompanha o A, que sombreia o A durante os primeiros N iterados. Essa noção é dual dessa aqui porque se você tem um conjunto N epsilon separado e você toma um subconjunto dele, ele continua sendo N epsilon separado. A noção de N epsilon separado é monótona. Ela é herdada pelos subconjuntos. Já a noção de N epsilon gerador também é monótona, mas é o contrário, pelos subconjuntos. Se um conjunto é N epsilon gerador, qualquer outro que contenha também é N epsilon gerador. Né? Aí você define G, F, N, epsilon, A como o mínimo dos cardinais dos conjuntos tais que é N epsilon gerador. Para ser mais gentil com o leitor, eu vou acrescentar aqui gerador de A, né? Porque o A intervém aqui na definição. A noção de N epsilon separado eu consegui apresentar para vocês até o fim sem fazer aparecer o A. Porque ser N epsilon separado é uma coisa mais intrínseca do conjunto. O gerador é ser gerador do A. E agora é mínimo, que tem que colocar aqui, né? G, F, N, G, F, epsilon A é o limite G, F, A é o sup, o limite e finalmente é GF é o G de FM. Então, o que representa esse GF? É algo muito parecido com o anterior, é essencialmente o mesmo, tem o mesmo sabor. Quando você diz gerador, você está dizendo que o A é indistinguível
de algum elemento do E. E com o E você já está representando todas as trajetórias possíveis, pensando em trajetórias de comprimento N e pensando com precisão epsilon. Daí a palavra gerador. Né? O E já tem um número suficiente de trajetórias que as demais não podem ser separadas. Então é a mesma noção vista de um outro por baixo e por cima. Essa aqui é a relação entre esses três conceitos. Para espaços métricos compactos, eu estou colocando essa hipótese, lembrando que a entropia topológica está definida para espaços topológicos. Tá? Esse objeto aqui é mais geral. Mas, no caso de espaços métricos, coincide com esses outros, que, embora sejam mais restritivos um pouco, traduzem melhor, de maneira mais transparente, o que essa noção mente. É realmente, como a complexidade vai crescendo, e complexidade aqui não é medida em termos de informação, porque nós não temos como medir informação, é medida em termos do número de trajetórias distintas que nós produzimos. Tá? A propósito, isso mostra uma coisa interessante. Na definição do S de F e do G de F, eu considerei uma métrica. Eu falei em distância, eu defini esses objetos dependendo da métrica. Mas se eu tiver duas métricas que produzam a mesma topologia, vai ser o mesmo espaço topológico e, portanto, o H de F é o mesmo. Logo, o G de F é o mesmo e o S de F é o mesmo. Quer dizer, a posteriori, por causa dessa igualdade, esse número e esse não dependem da escolha da métrica que você considera, só da topologia associada à métrica. Não é inteiramente óbvio, talvez não seja muito surpreendente, mas não é inteiramente óbvio quando você começa. Vamos calcular a entropia num exemplo que generaliza esse do deslocamento que eu já dei, mas é bem mais interessante. Vou tomar uma matriz A em que os A e J são 0 ou 1. Essa matriz se chama matriz de transições. Esse tipo de matriz. Por que matriz de transições? Porque nós vamos interpretar o A e J como uma regra com o seguinte significado. Se o A e J for 1, isso significa que é possível transitar do estado I para o estado J. E se for 0, essa transição está proibida. E o modo de formalizar isso é considerar o seguinte conjunto. Aqui o I e o J variam de 1 até D. E o que a gente vai considerar é o conjunto das sequências
unilaterais ou bilaterais, vamos fazer bilateral para sequências bilaterais. É um subconjunto, que é o seguinte subconjunto. Subconjunto das sequências alfa n tal que quando você passa de um valor da sequência para o seguinte, você está obrigado a respeitar a autorização de transição. Então, significa que o A de alfa n para alfa n mais 1 tem que ser igual a 1 para todo n. Certo? É um subconjunto do espaço que a gente considera habitualmente para o deslocamento, o espaço das sequências. Tá? É um subconjunto determinado por uma matriz, determinado por uma regra de comprimento 1. Dado o valor da sequência no momento n, você sabe quais são autorizados, quais são admissíveis e quais são proibidos no momento n mais 1. Tá? Esse tipo de espaço pode ser representado de uma maneira simpática, geométrica, da seguinte forma: você considera o conjunto X, 1, 2, etc., até D, e dados dois nodos quaisquer, você forma um grafo onde existe uma seta do I para o J, se e somente se o A e J for igual a 1. Tá? Então, dessa forma, você forma um grafo orientado associado a A. Observe que é orientado. Você pode ter uma seta do I para o J e não ter a seta do J para o I. A matriz não é necessariamente simétrica. E o sigma A corresponde, de maneira natural, aos caminhos infinitos nesse gráfico. Pensando nos nodos que você, nos vértices do gráfico que você visita, o que é permitido. Do nosso ponto de vista, o sigma A tem a seguinte propriedade, é que ele é invariante pelo deslocamento. Porque é evidente que a condição de respeitar as transições não é afetada se você trasladar a sua sequência. Tá? Então a gente pode considerar a restrição do deslocamento e isso é um novo sistema dinâmico, não tem nenhuma medida envolvida aqui, é só o sistema dinâmico que a gente chama de deslocamento do tipo finito. É evidente que o deslocamento que a gente considerou antes, o deslocamento cheio, é um caso particular em que a matriz só tem uns. Por que deslocamento do tipo finito? Qual é a razão de ser da terminologia? A ideia é que você, dentro do espaço das sequências, vai impor certas restrições. E a restrição que a gente impôs só depende, para cada posição n, só depende de um número finito de posições vizinhas. Finito e limitado. No caso, uma só. Mas, mais geralmente, você pode chamar de deslocamento do tipo finito a qualquer condição que relacione o alfa n com
alfa n mais 1, possivelmente com alfa n menos 1, uma certa vizinhança dele, mas uma vizinhança limitada. Tá? Isso aqui, esse formato é um protótipo desse tipo de relação, que é importante em física. Significa que o que acontece na posição enésima só depende de um certo número de vizinhos dessa posição. Interação com alcance finito, limitado. Questão. Qual é a entropia dessa transformação? Vamos chamar de FA. Bom, o sigma é um espaço topológico, né? Sigma A tem a topologia herdada desse aqui, que é a topologia gerada pelos cilindros. Isso aqui é um produto do X, né? Um produto enumerável do X com a topologia discreta, e esse herda a topologia. Aliás, o sigma é espaço métrico, é um espaço topológico. Sigma A é espaço topológico compacto. Por que eu digo que ele é compacto? Bom, deixa eu ajudar vocês um pouquinho e depois eu vou perguntar o resto. Porque ele é um fechado nesse aqui. Por que ele é fechado? Vamos ver. Tem aqui uma sequência que é acumulada por sequências que estão dentro do sigma A. Eu quero mostrar que essa também está dentro do sigma A. Primeiro, o que significa que elas acumulam nessa? Significa que em toda a posição, né, em blocos cada vez maiores, elas começam a coincidir. Tá? Entre menos 17 e mais 17, elas já são iguais. Né? Agora, essas aqui, como elas estão no sigma A, respeitam a regra de transição. Então, se elas vão coincidindo com essa aqui em blocos cada vez maiores, porque essa também respeita a regra de transição. Tá certo? Você comprou, Maurício? Não tem métrica, tem topologia. Caracterizar a compacidade por sequências? Mesma coisa. Pega uma sequência que não satisfaz a regra de transição. Qualquer uma que esteja muito perto dela vai ter que coincidir nesse pedaço, logo também não vai respeitar a regra de transição. Não. Agora, de fato, esse sigma A pode ser metrizado. Por exemplo, podemos colocar aqui a distância que diz que a métrica que diz que a distância entre θ elevado a n, onde n é o mínimo dos n's, tais que alfa n é diferente de beta n. E esse θ é qualquer número menor que 1. Certo? Essa
metrizado. O que quer dizer que para calcular a entropia, a gente pode calcular o G de F ou o S de F. Então, vamos, por exemplo, e tentando pensar um pouco qual que será mais fácil. Tem uma relação entre uma relação que talvez possa ajudar a gente aqui. Vamos esquecer o A, vamos pensar no espaço todo que nos interessa aqui. O que a gente pode dizer sobre a relação entre esses dois números? Se você tem um conjunto separado, os pontos dele tem que ver. Se você tem dois pontos distintos, então existe um momento em que eles se afastam mais do que epsilon. Estou invertendo aqui, né? Se x é diferente de y, então existe um i, tal que a distância é maior ou igual que epsilon. Então, se você retirar um desses pontos, se for um conjunto separado e tirar um ponto, ele é distinguível de todos os demais. E, portanto, o conjunto sem esse ponto não é gerador. Um conjunto é gerador se você não precisa acrescentar mais nada, porque toda a órbita já é confundível com um dos elementos do conjunto. Se ele é separado, se você tirar um ponto, ele não fica gerador, porque esse ponto que você tirou é distinguível. Tá? Então, se E é n epsilon separado, então E menos qualquer ponto não é n epsilon gerador. Certo? Quer dizer, para que ele seja gerador, você tem que acrescentar pontos. Então, o menor cardinal de um gerador é necessariamente maior que o cardinal do E, é maior que isso menos 1. Se eu vou a um conjunto separado e tiro um elemento, eu fico com um conjunto demasiado pequeno para ser gerador. Tá? Bom, quando você está lidando com números inteiros, dizer que G é maior que S menos 1 é outra maneira, um pouco exagerada, de dizer que G é maior ou igual que o S. Tá? De acordo? Isso é um fato completamente geral. Gerador, você está colocando o que for necessário e mais para cobrir todas as trajetórias possíveis. Aqui você está querendo colocar uma só, no máximo uma em cada confundível.
Tá? Então, você tem isso, elementar e completamente geral, e, portanto, fazendo todo o procedimento, você tem isso aqui, passando todos os limites. Quando você prova, na prova da proposição que diz que esses dois números são iguais à entropia, o que você faz é mostrar que a entropia está no meio e que o G é menor ou igual que o S. Isso pode ser útil para o nosso cálculo. Vamos então voltar para cá. Vamos fixar um epsilon e um n. E vamos tentar calcular S, F, N, epsilon. Quantas trajetórias existem que sejam quantos pontos existem, no máximo, que sejam epsilon distinguíveis. O que significa epsilon distinguíveis? Significa que, em algum momento da iteração, tenho a impressão que é mais fácil de focarmos se pensarmos aqui que, no caso unilateral. Deixa eu fazer isso. Não mudei nada, tá? Não alterei nada o resultado, mas é mais fácil pensar no caso unilateral. E aqui também não precisa mais do valor absoluto. Quantos pontos existem que sejam epsilon distinguíveis em n iterações? Primeiro, como é que você sabe se eles são distinguíveis no primeiro momento, antes de iterar, no momento n igual a 0? Bom, tem que estar a distância maior que epsilon. Mas o que significa dois pontos estarem a distância maior que epsilon? Significa que eles têm que ter alguma posição diferente. Vou marcar os dois pontos aqui. Significa que eles têm que ter alguma posição diferente num certo número de termos aqui, que depende de quanto que é o epsilon. Então eu vou fixar, dado o epsilon, eu vou fixar o n de tal modo que o θn seja maior que o epsilon, mas o θn mais 1 já seja menor. Então, para que os números sejam epsilon distinguíveis, eles que têm que ter algum símbolo diferente nas primeiras n posições. Tá certo? Talvez assim, para ficar mais limpinho. Eu não tenho muita certeza aqui, não. Vamos colocar o igual. Acho que assim fica mais limpo. Tá certo? Então, quantos aqui existem? São d elevado a nzão. Mas agora a gente tem direito de iterar n vezes. E, em qualquer momento, poder distinguir. Então, iterando uma vez, vamos estar empurrando todo mundo para a esquerda. E, para saber se é distinguível nesse momento ou não, bom, eles terão que ser diferentes em alguma posição daqui até aqui. Tá certo? E podemos fazer isso n vezes, nzinha vezes. Tá? Portanto, o x e y estão
n epsilon separados, o alfa e beta são n epsilon separados, se e somente se existe i entre 0 e n mais n tal que alfa i é diferente de beta i. Tá claro? Ou seja, um conjunto n epsilon separado tem um único elemento em cada cilindro. Isto é, se E é n epsilon separado, então é intersectado com um cilindro da forma 0 e 1 até i n mais n, talvez menos 1. Essa interseção contém no máximo um elemento. Tá certo? E por outro lado, a recíproca também é verdadeira. Se eu tenho um conjunto formado que contém um único elemento em cada cilindro, então os seus elementos são todos distinguíveis em n mais n iterados. Tá certo? Portanto, o S F A N epsilon é igual ao número de cilindros da forma 0 e 0 e n mais n menos 1. No fundo, eu estou dizendo aqui uma coisa, gastando muito tempo para dizer, você, nesse caso, o n epsilon separado tem que ver com os símbolos serem iguais ou não. Né? Bom. De acordo com isso aqui? Então, agora falta contar o número de cilindros. Percebe que aqui coloquei menor ou igual. Quando eu digo tome um em cada cilindro, eu estou fazendo o máximo possível. Lembrando que esse S aqui é o máximo cardinal do conjunto n epsilon separado. Bom, se nós estivéssemos lidando com o deslocamento completo, seria muito fácil, porque o número de cilindros é d elevado a n mais m. Mas não estamos lidando com, no fundo, continuando daquela forma, é igual ao número de caminhos de comprimento n mais n no grafo. É quantos caminhos distintos você pode percorrer no grafo aqui. Bom, então a gente tem que entender como calcular isso, em termos da matriz A. Quando vocês têm um I e um J, pode haver ou não um caminho, um laço, uma aresta indo de I para J. Mas suponha que eu agora pergunto para vocês de quantas maneiras vocês podem ir de I para J em dois iterados, em dois passos. Então, pergunta: quantos caminhos? Isso é uma pergunta auxiliar. Vamos deixar isso para... Quantos caminhos de I para J em duas etapas, em dois passos?
como calcular isso? Tem que ir de I para alguma coisa e de alguma coisa para J. Tá? Então, é a soma sobre todo o K. Vamos chamar esse número aqui de A2IJ. Tá? Uma notação um pouco abusiva, porque isso pode ser confundido com a potência da matriz, né? Isso seria uma catástrofe se nós confundíssemos. Mas isso aqui não é a potência da matriz, isso aqui é o número de caminhos para ir de I para J em 2 iterados. Como é que é calculado esse número? Você tem que pegar todos os possíveis K's entre 1 e D e perguntar, é possível ir do I para o K? E ir do K para o J? Se for possível nos dois casos, você tem um caminho. Vocês entenderam qual é a regra? O número de caminhos de I para J em N passos, em L passos, é A, I, J, L. E a demonstração é por indução em L. Você escolhe para onde você vai. Observação, não há nada que impeça você de ir para I. Tá? Os termos da matriz podem ser, isso também conta. Tá? Bom, então, conclusão, o S, FA, N, epsilon, é igual ao número de cilindros, ao número de caminhos, é a soma em I, J, de A, I, J, N mais N. Certo? Que é a norma de N mais N. Eu estou definindo norma. No espaço de matrizes nós podemos definir norma de várias maneiras. Não importa, porque como é um espaço de dimensão finita, todas as normas são equivalentes. Eu estou definindo a norma de uma matriz como a soma dos valores absolutos dos seus coeficientes. Certo? Nesse contexto aqui é a norma mais elegante. Tá? Então vejam vocês. Agora podemos passar ao limite quando n vai para infinito. De 1 sobre n eu já não lembro, eu coloquei um log no S nesse aqui ou não tinha log? Tem que ter log. Tem? Aqui tem um log. E aí não tinha log. O log aparece aqui. Tá certo. Uma escolha arbitrária, evidentemente. Então aqui não tem log, mas aqui tem. Ou seja, o limite 1 sobre n log de a n mais n.
certo? Bom, vocês sabem, o N está fixado, esse aqui está fixado, né? Então, dividir aqui por N ou não, ou por N mais N, não faz diferença, tá? Então, posso fazer de conta que não tem isso aqui. E quando eu escrevo assim, o que que dá? O que que aparece aqui? O raio espectral, logaritmo do raio espectral de A. Logaritmo do raio espectral de A. Ou seja, o logaritmo do maior alto valor. Do valor absoluto do maior alto valor. Certo? Agora podemos fazer o epsilon para zero, porque esse lado já sumiu. Portanto, a entropia de um deslocamento de tipo finito é o logaritmo do raio espectral da respectiva matriz. Existe uma matriz que todo mundo gosta, sobretudo o pessoal da área de pecuária, que é a matriz 1, 1, 1, 0, também chamada matriz de Fibonacci, porque se vocês definirem uma sequência vocês usarem essa matriz para iterar, o que é que dá? Dá que o n mais 1 é igual a UN mais Vn, e Vn mais 1 é igual a UN. Então, se vocês começarem, por exemplo, com o vetor 1, 0, iterarem, geram a sequência de Fibonacci. Então, se tomarem essa matriz aqui, a entropia do respectivo deslocamento de tipo finito é o logaritmo do maior alto valor daquela matriz, que é a razão áurea. Se a memória não me atraiçoou, é 1 mais raiz de 5 sobre 2. A razão de ouro. Se o alto valor não for esse, é porque eu me enganei na matriz, mas uma coisa assim é verdade. Tá bom? Se você pensar no caso... como é que pode interpretar? Bom, de alguma forma, quanto maior é a matriz, maior é o respectivo espaço de deslocamento, mais trajetórias você tem. Tá? Você espera uma certa monotonia. A entropia deve ser uma função monótona da matriz. Para tornar isso rigoroso, você tem que ter uma noção de ordem no espaço das matrizes. O raio espectral fornece uma certa forma de ordem, não é a única possível, mas resulta que é mais... que dá a conta exata. Outra maneira de interpretar, Gerardo, é a seguinte, mas aí eu estou me adiantando sobre o tópico da próxima semana.
espero que o que eu vou dizer não seja mais confuso. Se eu tomar a matriz cheia, qual é o... com A e J todos iguais a 1? Qual é o raio espectral da matriz cheia com uns? Qual é o raio espectral dessa matriz? Três. Pensa só, quem é o A ao quadrado? O que dá? Cada um desses aqui vai multiplicar por aquele, e onde estava 1 aparecia 3. E em seguida você multiplica essa por essa, em cada um aparece 9. Portanto, a matriz AN tem como entradas 3 elevado a n menos 1. Tá? Onde você vê imediatamente que a soma disso aqui vai ser a norma do AN, será 3 elevado a n mais 1, e o raio espectral, portanto, é 3. Né? Então, pelo menos isso mostra que quanto mais símbolos você tem, maior a entropia. De acordo? E o que é que isso tem que ver com algo que a gente já conhece? Isso aqui é o deslocamento completo. E o deslocamento completo, você sabe que é ergodicamente equivalente, é mais do que ergodicamente, a uma expansão, no caso seria a expansão ternária. Tá? Quando você aumenta o número de símbolos, em termos da expansão ternária, você aumenta o número de braços, portanto aumenta a derivada. E sem querer levar a analogia longe demais, nós já vimos na aula passada que a derivada tem tudo a ver com entropia, com outra entropia. Por isso que eu não quero exagerar na metáfora. Mas, se nós pensarmos que deve haver alguma razão para que eles usem a mesma palavra, além da semelhança formal, começa a fazer sentido. E existe uma outra razão para usar a mesma palavra. Isso que eu vou falar na terça-feira. O princípio variacional diz duas coisas. Diz que a entropia topológica é maior ou igual que a entropia da F relativamente a qualquer medida invariante. E também diz que, de fato, a entropia topológica não é só um majorante. É o supremo de todas as entropias quando você deixa a medida variar. Tá? Em alguns casos, esse supremo é alcançado. A entropia topológica é igual à entropia da transformação relativamente a uma certa medida. É o caso aqui. No caso do deslocamento completo, você pode tomar a medida de Bernoulli com pesos iguais, ela realiza a entropia topológica, ela realiza o supremo. No caso da expansão ternária, você toma a medida de Lebesgue, a entropia dela é logaritmo de 3, que é igual à entropia topológica. Então, se você pensar em termos da medida que maximiza a entropia, o número de símbolos e o raio espectral da matriz correspondem, de alguma forma, ao valor da derivada. Ao valor da derivada. Então, bom, mais do que isso, eu acho que eu não consigo explicar sem ficar muito confuso. A entropia topológica é um invariante topológico. Se você tem uma cobertura aberta desse lado, por um homeomorfismo invariante por conjugação topológica. Não é completo em nenhum sentido da palavra. Mas, por exemplo, se vocês acreditam em tudo que eu falei, qual é a entropia topológica de uma rotação no círculo?
zero. Por quê? Bom, posso tomar uma cobertura formada por intervalos, talvez até 2 intervalos só. Vou iterar, e quando eu itero, o número de intervalos que eu preciso do N, aquele número mínimo de subcobertura, vai crescer linearmente, tal como no caso anterior, tal como no caso da entropia métrica. Tá? Ou, se vocês acreditam em tudo que eu falei, a rotação irracional tem uma única medida invariante, que é a Lebesgue, a entropia dela é zero. Se a entropia topológica é o sup, bom, o sup de zero é igual a zero. É uma noção que, em muito sentido, diz o mesmo que a entropia métrica, mas em termos puramente topológicos. Sim. Se você tem uma... Sim. Não precisa nem ser homeomorfismo, basta ter uma objeção mensurável com inversa mensurável em todo ponto. Preservados, porque qualquer medida invariante daqui você usa a transformação mensurável para levar para lá. Ok, por hoje encerramos, então a última aula será na terça-feira.